por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578, Novo Mundo. 3442-8027. Meio-dia e 40 minutos, começa mais uma edição pós-feriado do Educadora Meio-Dia desta sexta-feira, 1º de junho. E começa junho. Tayla Ramos, vai ser um junho cheio de frio ou não? Boa tarde, Tayla. Boa tarde a todos. Olha, a expectativa é que faça frio sim, viu? Tem previsão aí de uma frente fria para o final de semana. Já tá friozinho, mas a temperatura deve cair bastante. Mas por enquanto o inverno não começa, deve ficar assim, mais frio à noite, de madrugada. E à tarde esquenta, faz máxima aí de 30 graus. O pessoal pode se preparar então para um tempo mais seco aí nas próximas semanas com a chegada do inverno. Olha só, mês de maio, ó, Vivá. Que mês pesado. Estava comentando com o Ivan agora há pouco no colóquio. Foi no dia 1º de maio que caiu o prédio em São Paulo. Desabamento, né? Aliás, hoje foi divulgado um levantamento informando que 2 pessoas ainda estão desaparecidas, não foram localizadas. Uma tragédia que ainda tem consequências, né? Então, quer dizer, um mês todo complicado. Aqui em Limeira, uma turbulência política na Câmara Municipal, no Executivo e agora, nos últimos dias, a greve dos caminhoneiros que paralisou o país e ainda há focos, né, de protestos em alguns locais, mas a gente percebe que a rotina da população já está voltando ao normal. Ao longo do programa de hoje, a gente vai trazer todos os serviços em relação aos postos de saúde, serviços de ônibus e também em relação ao abastecimento dos postos de combustíveis, né? Ainda há algumas filas, passei agora, antes de vir para a rádio, na frente de alguns postos, tinha uma filinha assim, rapidinha, 10 minutos já dá para resolver. Então, a gente percebe aí que a rotina tá do começando limeirense... a voltar ao normal, né? A passos lentos ainda, né, Nani? Realmente há algumas filas, mas são filas mais rápidas. Aí a gente acompanhou filas longas na semana passada, nos últimos dias. Ontem, no feriado e hoje, são filas menores, aí espera de 20 minutos no máximo, mas ainda não tá normal, né? A gente espera que até o final de semana e até segunda-feira a situação se normalize. Muito bem, 12h e 42 minutos. Hoje a gente vai trazer também, na edição de hoje do Educadora Meio-Dia, todos os detalhes sobre o desaparecimento do garotinho Vinícius. Parou também a cidade, uma comoção geral. Gente que saiu de casa para ajudar esta família a encontrar o garoto. Graças a Deus, o desfecho foi feliz, ele está bem. A gente vai conversar na edição de hoje com familiares que vai contar todo esse drama. E vamos conversar também com o Corpo de Bombeiros, que liderou o trabalho de buscas pelo garoto, né? Uma grande dificuldade nas redes sociais, todo mundo compartilhando, todo mundo ajudando essa família que passou por esse drama, mas o final foi feliz e a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Eu quero dar boa tarde à Raquel Vieira, a jornalista Raquel Vieira, é a nossa convidada de hoje e vai debater todos os assuntos da nossa pauta de hoje. Tem muito assunto para a gente debater. A Raquel já trabalhou
trabalhando muito tempo aqui em Limeira, agora ela está em São Carlos também, continua fazendo jornalismo, continua trabalhando, ela está de folga aí nesse feriado, por isso que está com a gente e vai participar do Educadora Meio-Dia. Raquel, boa tarde, muito obrigada pela presença. Oi, Nani, boa tarde. Oi, Tayla, Bruno, a todos que nos ouvem. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Nem que por uma hora e meia a gente voltar para o Hard News. Com certeza, né? E que hard, né? Que tal a Raquel que está no mundo corporativo aí, trabalhando com assessoria, mas ó, na veinha tem, ó, esse microfone, viu, Bruno? Boa tarde também, a Raquel gosta de um microfone, viu? Aliás, eu só soube fazer isso na vida, né? Só, desde que me formei. Pois que bom, né? Boa tarde, Nani, boa tarde, Tayla, boa tarde a todos, um prazer dividir hoje aqui os comentários com a Raquel. Muito bem. Ô, Bruno, a gente já vai falar do caso envolvendo o garotinho Vinícius, mas antes, só aproveitando o gancho do colóquio, eu vou colocar a Raquel na história, a Thalia e você também. Nós estávamos falando sobre um aumento de salário que a Câmara propôs no meio do turbilhão. Foi apresentado na segunda-feira, agora, um projeto da mesa diretora. Não é um aumento extraordinário, é um aumento pela inflação, que é previsto em lei 2,84%. E é um aumento para o prefeito, vice, secretários municipais e também para os vereadores. Pegou muito mal a Câmara, foi um ato totalmente insensível dos nossos parlamentares. Estava conversando com o Ivan, não está na pauta da próxima segunda-feira, o projeto foi jogado aí para frente. E eu quero saber, então, a opinião de vocês em relação a essa atitude da Câmara. Bruno Bortolã, será que os vereadores gostam de ser criticados pela população, de apanhar da opinião pública? Porque não é possível. Você chegou até a se manifestar nas redes sociais. Como é que se protocola um projeto desse enquanto o país estava de ponta cabeça? Bom, Nani, deixa eu só fazer um preâmbulo antes que falem que o projeto... E vão falar isso, né? Os vereadores vão justificar, o próprio prefeito, os seus secretários vão justificar que é por força de lei. A lei é autorizativa, a lei não obriga a absolutamente nada, muito menos índice. A lei não estabelece índice, não estabelece valor, não estabelece critério para reajuste, para cima, evidentemente, de salário de servidor, de agente público eleito, no caso do prefeito, do vice, dos vereadores, e os cargos os cargos comissionados, que são escolhidos por afinidade política, ou pelo menos assim na definição, né? Mas a gente sabe que tem um troca-troca político. E os cargos, as funções gratificadas, que são servidores efetivos e que têm um extra no seu salário, vamos chamar de bonificação. Não é uma bonificação, mas um a mais ali, né? Um valor a mais, mas que é uma função de livre nomeação e exoneração do prefeito. O prefeito, desde que assumiu, né, há 1 ano e meio, ele só reclama que o município não tem dinheiro. Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, tem que cortar a distribuição de medicamento, tem que mexer, tem que intervir no transporte coletivo, não tem dinheiro para fazer grandes obras, tem que se virar. Bom, é uma realidade. Falou que pegou com dívida, que pegou que para cada... Ele usou uma expressão, inclusive, para cada armário que abria era um esqueleto que caía, enfim, só reclamou, e principalmente da questão financeira. E aí vem com um reajuste desse, não faz muito sentido, né? Não só pela época, pela crise que a gente está passando, pela crise até pelo clamor popular, mas pela questão financeira. Nesse momento, né, o prefeito, que é um homem de números, é um homem de planilha, deveria se preocupar com a planilha, né? Porque, aliás, deveria usar o bom exemplo, como exemplo de cortar na própria pele. Isso, evidentemente, que isso não vai fazer diferença nenhuma para ele como pessoa física, nem para o vice como pessoa física, nem para alguns secretários, né, que não estão ali pelo salário, né, eles estão por um projeto político, por algo maior. Agora, a gente tem que levar nessa conta que são, pelo menos, prefeito e vice, mais 20 secretários, mais 21 vereadores e mais praticamente 500 cargos comissionados. Isso, se a gente pegar que esse impacto aumente R$100 para cada um, fizer vezes o número de meses até o fim do governo, a gente vai ter um número aí de, pelo menos, por muito baixo, R$1,5 milhão. É um impacto, né? É um impacto. Né? R$1,5 milhão é para fazer bastante coisa numa prefeitura. Então, o prefeito deveria, até nesse momento, congelar, falar, não vai ter reajuste.
Quem está comigo está por um projeto político, está para melhorar a cidade. Quem está comigo batia nos outros e durante a campanha pregou que ia fazer uma máquina enxuta, eficiente, sem gastar dinheiro somente para coisas políticas. Então, acho que é um momento de responsabilidade do executivo, do prefeito, do vice, dos secretários e dos vereadores, de não ter. Esse ano não vai ter, né? Não vai ter reajuste, nós vamos continuar ganhando a mesma coisa, para não impactar os cofres públicos. Muito bem, 12h48. Raquel Vieira, o que você achou dessa atitude da Câmara de apresentar um projeto de lei em plena crise política, econômica e de abastecimento pela qual passava e ainda passa o país? Olha, o convite foi para soltar rojão, né? Foi. Na Eu minha falei mão. muitas pautas, né? E aí, Raquel, você como Olha só, cidadã e como jornalista, como é que você Eu vejo vê? de duas formas. Eu acho que quem está lá trabalha, a inflação não está fácil, está puxada. Também são funcionários. E eu acho que tem que haver esse bom senso de quanto pode dar. Mas que tem que ter o aumento, eu não sei em que momento, em que circunstância. Eu não sou radicalmente contra, não é? Eu acho assim, é o que o Bruno está dizendo. O prefeito tem que saber se ele tem dinheiro para pagar, né? Eu estou atualmente na USP, o ano passado foi 0, né? O reajuste. Esse ano é 1,5. Então, eu acho que tem que haver esse bom senso de saber Mas se nesse caso não é para servidor, né? né? Para os servidores já foi concedido, Sim. deu 3% para os servidores em geral da prefeitura e 4% para os funcionários da Câmara. Com Agora uma seria proposta não era manter a inicial de média, 0,1, né? É bom que a agora gente seria lembre. só para Sim. político, né? Só para vereador, para prefeito, para o vice. Não tem já esse sentido de ser... Porque é um pouco a mais para eles, que, né? Todo mundo estaria trabalhando em prol do governo, né? Então, que fosse pelo menos igual, né? Aos servidores. Mas é sempre um assunto polêmico, né? Pois é. Então, e a Câmara agora, já há um movimento, Tayla, de vereadores no sentido de congelar, porque sabem que a opinião pública vai cair em cima. Como colocar na pauta um projeto desse? Vai lotar a Câmara, enfim. Então, pode ser, a gente não sabe, né? A história mostra que a Câmara nunca fez isso. Agora, fazer no Claro, momento né, em que mas- tá todo mundo distraído, em fila de posto de gasolina, no mínimo também, Talvez né? foi meio utilitarista isso, né? A questão não é nem o índice do reajuste, né? Porque é um índice menor do que foi concedido ao funcionalismo. Mas é o momento, o país num colapso. É bem menor, né? Todo mundo... A gente percebe a indignação das pessoas, essa revolta popular, todo mundo nas ruas numa semana como essa. O projeto é apresentado. Então, acho que a pior insensibilidade aí foi em relação ao momento que o país vive. Para que apresentar esse projeto numa semana como essa, talvez achando que fosse passar despercebido, mas não. A gente acompanhou também a mobilização que houve na Câmara Municipal. No momento em que foi anunciado esse projeto, o pessoal foi para lá, foi protestar. Fez um Então, buzinaço eu e acho tal. que isso incita ainda mais essa indignação que a gente percebe hoje nas ruas. E quanto ao índice, embora seja um índice menor aí que foi aplicado aos servidores concursados da Prefeitura e aos comissionados também da Prefeitura, no momento como esse, os políticos que já têm um salário maior e mais alto poderiam congelar o salário sim para poupar os cofres públicos, né? Então, acho que são as duas coisas. Poderia congelar, não deveria ter apresentado, e o momento, acho que foi a pior escolha. Muito bem, olha só para trazer então os valores, prefeito ganha hoje 18.300, se tiver um aumento vai para 18.870. Vice-prefeito, doutor Júlio, 9.176, se tiver um aumento, 9.436. Os vereadores ganham 7.700, com aumento 7.900. Estou arredondando, viu? Secretários municipais, 12 paus. Olha só, 12.826 é o salário atual. Com o aumento vai passar para 13.190. E mais uma informação, como eu já disse há pouco, os servidores em geral receberam 3% e os servidores do Legislativo, 4%. 12h52, a gente está acompanhando este caso, mas não está na pauta da Câmara da próxima segunda-feira. A gente vai virar a página aqui, mudar o assunto, a gente vai falar sobre o caso do garoto que desapareceu ontem, a gente vai conversar com o pai do menino, mas antes eu quero falar com o Wilson Bardini. Falar não, né? Quero agradecer a presença do Wilson Bardini, do Ricardo Alves, da Gabriela de Almeida, da Aparecida Barros, do Valmir Rodrigues, da Simone Frasnelli. Olha só, muitas pessoas participando, a Cidinha Silva, o Carlos Arthur, Valdir Montador, a Joselma Silva, Ivaneide Bezerra, Alcione Luz, muita gente participando
pelo Facebook, acompanhando o programa. Muitas mensagens também no nosso WhatsApp. Estamos ao vivo, 992225124. Mande sua mensagem. Se você quiser opinar sobre a polêmica do reajuste do salário dos agentes políticos, mande a sua mensagem. A gente vai reproduzir por aqui. Agora, um outro assunto que também mobilizou praticamente toda a Limeira na noite de ontem, feriado de Corpus Christi, foi o desaparecimento, e agora já encontrado, o garotinho Vinícius, tem apenas 3 anos. Olha só, gente, a fotinha para quem está nos ouvindo e vendo, porque a Rádio Educadora está em todas as plataformas digitais. O garoto estava com a família num sítio, a gente pode citar, próximo ao pesqueiro do Pecos, né, Bruno? Foi assim que a gente conseguiu mobilizar a população no sentido de onde estava o garoto, né? Exatamente. Muita gente confundiu, achou que o garoto estava no pesqueiro, né? Mas é que o sítio Santo Antônio, se não me engano... Sítio Santo Antônio. O nome do sítio da família do garoto, fica ao lado, né? Fica ali naquela região que pega um pedaço, ou um grande pedaço do bairro da Graminha, aqui em Limeira. Então, o pesqueiro do Pecos é a referência mais conhecida para esse local onde o garoto ficou algumas horas desaparecido. Ele estava com a família ontem nesse sítio e, por questões de segundos, ele desapareceu. Inclusive, a gente tem um vídeo no nosso Facebook, vou pedir para o Gustavo Jair... exatamente, esse vídeo é na hora que ele foi encontrado. Tem áudio, Gustavo? É um vídeo enviado por internautas, né, Bruno? E olha, foi impressionante. Vamos ver. Vamos na casa dele. Bom, vocês viram que tem muita gente lá. O impressionante foi o seguinte, o caso aconteceu por volta das 4, 5 horas da tarde, era feriado, a família estava, Raquel, Bruno, Thalia, ouvintes, eles estavam reunidos num sítio, quando numa questão de segundos ali, o garotinho sumiu. Aí não se sabia se ele tinha sido sequestrado, né, porque... Ou se, de repente, criança, né, fazendo arte, né, Bruno, querendo brincar, saiu pelo sítio, ali das imediações, Sítio Santo Antônio, né? Esse que é o nome. Bom, o fato é que começou uma mobilização muito grande nas redes sociais. Familiares do garoto postaram a foto dele. Bruno, mas foi um negócio, assim, impressionante. Somente na página da rádio a gente pode dizer que passou de 1 milhão de alcance a postagem do desaparecimento. Compartilhamentos, então, foi algo, assim, impressionante. Todo mundo abraçou a causa e essas imagens que vocês estão vendo, olha só, tem polícia, tem corpo de bombeiros, mas é a população. Teve gente que nem conhecia a família, Raquel, saiu de casa para ajudar. Então foi um trabalho, assim, muito importante da polícia. A gente vai falar com o tenente, que vai contar exatamente o tenente que comandou essa operação. Mas como é que vocês viram essa mobilização, assim? Porque todo mundo se sensibilizou. Eu estava com a Raquel ontem na casa dela, a gente falou muito sobre isso, né? Quando a gente viu a fotinha dele e o desespero dos pais. E até encontrar, tudo são hipóteses, né, Nani? E até eu acreditava numa dessas que você citou, que era sequestro. Porque é uma criança muito pequena, né? Para sair andando, para desaparecer. E me parece que foi isso que aconteceu, né? Ele conseguiu sair de perto ali das pessoas e talvez acho que tenha ficado perdido, né? Ele conseguiu achar a família Ele estava volta, a 600 metros do sítio. Quer dizer, estava ali quietinho, todo sujo, desidratado, com frio. Imagina, gente, tava um frio forte ontem. Não, e ele no meio do mato. Ainda nessa região, né? Uma região mais baixa, uma região mais fria. E foi passando o tempo, né? A história começou por volta aí das 4h30, 5 da tarde, as buscas começaram. E até a 1 e pouco, quando ele foi encontrado... Foi 1 da manhã, mais ou menos, né, Bruno? A temperatura caiu bastante, né? Então estava muito frio. E essa mobilização da população? A gente já vai conversar daqui a pouquinho com o Tenente Garcia. Ele é do Corpo de Bombeiros de Piracicaba e foi ele que supervisionou todo o trabalho de buscas do garoto, que contou com a ajuda da Guarda Civil Municipal de Limeira, do Corpo de Bombeiros de Limeira, Polícia Militar... E a população, né, Tayla? Além da população, também equipes de outras cidades, né? A gente recebeu cães farejadores que vieram de Mojimirim, de uma equipe de lá especializada, que veio com a guarda municipal daquela cidade também. Milhares de pessoas estiveram nesse sítio ontem para tentar localizar o garoto e ele foi localizado, inclusive, por uma dupla de voluntários. Era o pai e filho que localizaram este menino. Ele estava próximo a um rio que há nesse sítio. Meu Deus, que perigo. E estava atrás do mato que há ali na beira do rio. E o relato
dessa dupla que localizou o menino é que ele estava quietinho, amuado. Inclusive, nós conversamos com o pai dele hoje de manhã. Ele informou que o menino passa bem, precisou ser hospitalizado quando foi localizado, ficou em observação, tomou soro, porque tinha um quadro de desidratação. Então, por conta disso, ficou em observação no hospital e não teve nenhum ferimento. Teve apenas arranhões, porque eles acreditam que ele passou muitas horas caminhando nesse sítio, se machucou, levou algumas picadas de inseto, mas graças a Deus nada grave. E foi então essa dupla de voluntários que acabou localizando o menino sob aí a coordenação de várias equipes, bombeiros, polícia, enfim. Bom, vamos conversar agora então com o Tenente Garcia, ele é do Corpo de Bombeiros de Piracicaba, está com a gente por telefone. Olha a fotinha do Vinícius. Estava com muita fome quando foi resgatado e, enfim... Passou horas sem beber água, sem comer nada, já né? estava com a mamadeira, num cobertorzinho, então, uma situação realmente de choque. Tenente Garcia, muito obrigada pela entrevista ao Educadora Meio-Dia. E já vou emendar a primeira pergunta. Como é que foi esse trabalho? Realmente uma situação, assim, muito tensa para vocês, porque era uma corrida contra o tempo, né? Quanto mais demorava para achar o garoto, mais em risco ele estava. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Nani. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora. E eu gostaria de agradecer também, aproveitar o prestígio da rádio, a toda a audiência e renovar nossos agradecimentos, né, a todos os voluntários, toda a força policial, todos aqueles amigos, parentes que direta e indiretamente participaram desses trabalhos, né? Todos aqueles que diretamente estiveram com nós, trabalhando nas buscas, fazendo as incursões nas áreas, né, de plantações, na área de mata, e aqueles que indiretamente, né, ficaram torcendo pelos trabalhos, ficaram mandando energia positiva para as nossas equipes, né, porque realmente foi um trabalho longo, bastante extenuante, né, envolveu várias equipes, a coordenação foi algo de muito êxito, né, porque em poucas reuniões a gente reunia todos aqueles voluntários, aqueles primeiros voluntários, a gente traçou um plano e foi seguindo, né, a setorização que a gente determinou. Eles traziam informações e a gente buscava demais estratégias. Então, a todo momento, eu busquei sempre ter contato com os voluntários para a gente ter o retorno, né, do que eles estavam encontrando, até mesmo porque eles estavam doando o seu tempo, doando o seu carinho, sua atenção, mas eles também estavam se colocando numa condição de risco, né? Que ali tem buraco, tem animais peçonhentos, insetos. Então, mais uma vez, renovo aí os nossos agradecimentos em nome do Corpo de Bombeiros. Tenente, em relação ao fato, a família disse que ele estava no sítio, brincando, quando de repente ele desapareceu. Vocês descartaram na hora que ele podia ter sido sequestrado? A princípio é que ele estaria perdido? Qual foi a linha que vocês adotaram na hora das buscas? Bom, a primeira equipe, ela foi acionada já por volta das 17 horas, né? Um pouquinho já teria decorrido algum tempo, né? Então, a primeira equipe que chegou no local, ela buscou fazer um reconhecimento dos locais onde era de costume da criança brincar, né? Da criança interagir. Eles fizeram as buscas nas residências, nos veículos, num local onde o pai indicou onde seria o local favorito, né? Então, o primeiro trabalho foi esse reconhecimento, né? Para realmente, às vezes, a criança poderia estar escondida, né? Naquela atitude de criança, né? A alegria dela. Então, a partir do momento que a gente confirmou que haveria a necessidade de mais empenho, né? De mais equipes, inclusive eu estava em outro atendimento na cidade de Piracicaba, desloquei demais equipes, né? Então tivemos apoio de viaturas de Rio Claro, 2 viaturas de Limeira, e já estavam montando um apoio também dos municípios de Iracemápolis e Poderópolis, né? Essa possibilidade de sequestro, ela também foi pesquisada, né? Alguns internautas, alguns amigos que acompanharam ali o andamento, mandavam informações, e todas as informações a gente fazia uma uma checagem das informações. Surgiu um momento que houve uma ligação, né? Uma das pessoas que estavam acompanhando informou que teria passado pela avenida, né, de Limeira para Piracicaba, próximo ao shopping, teria visto um senhor com uma criança andando próximo à rodovia. Viaturas foram ao local,
fizeram a busca de imagens de câmeras de segurança, né? Então, todas as hipóteses a gente estava trabalhando simultaneamente. Tenente, em relação a essa situação de possível sequestro, é claro que agora a investigação vai começar. Ontem vocês estavam focados em encontrar o garoto, graças a Deus isso foi alcançado com êxito, mas agora também vai para a Polícia Civil esse caso, enfim. Mas na hora vocês trabalhavam com isso, que ele poderia ter sido sequestrado, poderia nem estar ali nas imediações. De repente uma pessoa chegou no sítio e levou um menino, mas a princípio não, o garotinho se perdeu mesmo, mas ontem isso não estava descartado. Essa possibilidade não estava descartada, porém, com a chegada do apoio das equipes aí com os cães de busca, foi fornecido aí um pertence pessoal do Vinícius, né? E aí o cachorro ele já apontou uma possível trilha, né? Então ele descartou a possibilidade ali da criança ter ido para a rua, ter ido para as vias próximas ali, né? Então, assim, todo o trabalho, apesar de ter essa suspeita do sequestro, né, do desaparecimento da criança, né, a gente sempre focou realmente nas buscas. Bom, muito bem, Tenente. Agora falando de forma geral. Tem que dar os parabéns, né? Os parabéns, né, Tenente? Estou com o trabalho de vocês. Com a jornalista Raquel Vieira, que também acompanhou Numa situação o caso. dessa de desaparecimento, a gente sabe que às vezes há um protocolo da polícia de isso esperar que eu algumas queria horas, saber, né? né? E eles agiram assim imediatamente. O Tenente, quando isso Eu acontece... deixo aqui meus parabéns à equipe e ao senhor que comandou tudo. Com certeza. Tenente, quando uma situação dessa acontece, a família tem que chamar a polícia imediatamente, tem que manter a calma, se é que isso é possível, né, Bruno? Meu Deus, imagina esses pais, né? O pai e a mãe, principalmente. Mas o que a polícia orienta nesses casos? Olha, houve ali a participação, inclusive, de amigos próximos da família, né? Que, inclusive, pertencem à Polícia Militar, né? Que já deram o direcionamento, né? A família, né, iniciou as buscas por conta, né? Até mesmo pela história ali das chácaras, né? A criança, ela saía de uma residência e ia visitar parentes próximos, né? Então, era meio que a rotina dele, né? Então, eles procuraram entre as famílias. Então, a partir do momento que eles sentiram realmente a necessidade, já foi feito contato com esses amigos pessoais, né, que pertencem aí à Polícia Militar, e daí foi dado todo o início da operação, né. Mas realmente, suspeitou, sentiu algo estranho da rotina, acionem a Polícia Militar através do telefone 190, né, e aí uma viatura já vai fazer a constatação e acionar os demais serviços. E tem que tentar manter a calma, pelo menos alguém da família, né? Agora, o Tenente, essa questão da internet, depois eu quero a opinião do Bruno e da Raquel também. A internet ajudou muito. Essa questão dos compartilhamentos, todo mundo ajudando. Teve gente que apareceu lá para ajudar que nem conhecia o menino, nem conhecia a família, então... Ajuda ou atrapalha? É isso que eu ia perguntar, essa questão da internet, ajuda ou atrapalha? Porque, Bruno, durante a nossa postagem na página da Rádio Educadora, teve gente que colocou uma pessoa, que eu não sei nem se existe, né, ou não. Calmem, o menino foi encontrado. Aí depois a gente confirmou, ligando para familiares, que não era verdade. Então, onde que surgem essas pessoas? Às vezes as pessoas não fazem por mal, mas assim, fica essa dica, né? De não coloque, não poste se você não sabe, porque isso aconteceu na página da rádio, né, Bruno? Não, exatamente isso. Em primeiro lugar, parabéns ao tenente, parabéns a toda a equipe da polícia, dos bombeiros, de todo o reforço até da região que vieram com canil e outros aparatos para buscar o garoto. E parabéns também à população, né? Nesse ponto a internet foi importante, mas o que acontece? Muita gente entra até ali na vontade de ajudar, faz uma frase simples, por exemplo, acharam o garoto e não pontua. Exatamente. Aí gera Exatamente. uma confusão absurda nas pessoas. Às vezes as pessoas acharam que era uma afirmação. Tipo, ele foi E localizado, aí todo né, mundo Raquel? começa a falar, né? Aquela hora que você estava checando, todo mundo começou a falar, acharam. Quer dizer, e aí essa mobilização se perde no meio do caminho, né? Exato. Por uma informação que não está correta, né? E aí depois eu cheguei a falar com familiares, eles até falaram, gente, essa pessoa que colocou primeiramente, que acharam,
nem existe, Mas seria olha uma página quanto tempo fake. que você perde tempo de inverter uma mobilização que estava andando para frente, né? Então, o Tenente, queria que o senhor desse também essa orientação para os internautas, que a gente acredita que, primeiramente, todos querem ajudar. Mas se você não sabe o que está acontecendo, não compartilhe, não... de repente alguém te manda no... Ontem, vocês receberam? Eu recebi no meu WhatsApp áudios, né, Bruno, de pessoas que supostamente seriam da família, falando, gente, ele não foi achado, ou ele foi achado, e isso começa a ser compartilhado, toma um rumo assim que não tem mais controle, né, Tenente? Em termos policiais, né, a gente não pode descartar nenhuma informação, né? A gente, se fosse uma situação efetiva de sequestro, é o ideal que chegue algumas informações, até mesmo se a pessoa suspeitou de uma rotina diferente de uma casa que acha que possa ser levado, entendeu? A gente iria atuar nessa informação também. É claro que tem a questão aí da escrita, né? Eu acredito que tenha sido mais esse caso, né? Apesar de que houve, no momento das buscas, houve aí um falso, a gente chama de um falso positivo, né? Que começaram a comemorar no momento que a gente não tinha, na verdade, certeza de ter localizado a criança, né? Que a pessoa, ela começou a interagir, né? E outros voluntários começaram a completar, né, as frases, e aí levou a um falso entendimento. Então, a gente não descarta nenhuma possibilidade, né? A parte das informações, a gente tem que trabalhar, cabe aí à polícia, né, fazer o bom uso das informações que estão sendo enviadas. Muito bem, Tenente, só a última pergunta. No momento da localização, como que o garotinho estava? Ele estava quietinho, estava chorando? Hora que ele foi encontrado, qual foi a reação do menino? Olha, eu não tive esse contato, né, porque eu fiquei mais próximo aí, a gente chama a estrutura de posto de comando, né, então eu acompanhava as equipes, toda vez que traziam informações a gente mudava alguma estratégia. Eu não tive o contato da localização. Eu pude visualizar ele depois, quando ele já estava no veículo, né, junto a policial. Ele, na primeira avaliação, ele estava realmente apresentando sinais de hipotermia leve, né? Então necessitava de um aquecimento, né? De trocar as vestes, e aparentava realmente uma desidratação. É por conta aí do tempo e da exposição ao frio também que ele ficou, né? Mas a família realmente tinha bastante voluntários, enfermeiros fizeram a avaliação no local e realmente confirmaram a necessidade de submeter a um hospital, né, passar por um cuidado maior. Muito bem, 1h11, Tenente Garcia, do Corpo de Bombeiros de Piracicaba. Muito obrigada pelas informações, bom trabalho, Tenente. Muito obrigado, novamente renovo os nossos agradecimentos a toda a população e a todos que participaram dessa ocorrência. Raquel, quando você recebe uma informação pelo WhatsApp, tudo bem que você, até como jornalista, tem um pouco mais de esclarecimentos, né? A gente recebe muita coisa aqui pela rádio, né, Bruno? E eu quero fazer essa ressalva. Tem gente que é de má índole, que inventa, que cria fake, mas eu acho que nesse caso, a maioria das pessoas estava tentando ajudar. Só que às vezes, uma tentativa dessa acaba atrapalhando, né? Como é que você adota uma situação dessa? Você recebe uma informação, você já compartilha ou você checa antes? Você sabe que eu estava lendo hoje um artigo sobre isso do Estadão, que tinha um burro, assim, dentro do... Você leu também, Bruno? E em um determinado momento, alguém, né, que parece um político lá, ele começa desse jeito, de Santa Catarina, dizendo que no dia 30, às 8h30, o Temer vai ser deposto e vão chegar os militares e vão tirar. E aí você recebe essas informações, né? De que vai ter o golpe ou que vai começar uma greve segunda-feira. Quer dizer, gente, a gente precisa voltar a aprender a ler e saber o que é fonte, né? A rádio educadora não falaria uma informação dessa. Então, se você tem dúvida... meios oficiais, exatamente, né? Tenta um meio oficial, né? Uma Folha de São Paulo, um Estadão, saber o que a gente está lendo. Isso tem acontecido, mas assim... o tempo inteiro, né? A gente vai falar disso depois, quando a gente tratar do assunto caminhoneiros. E aí a gente perde tempo, né? Questionando a informação errada e não realmente acerta, né? Então, em algum momento, a gente precisa aprender a ler, né? Aprender a ler, aprender a ter discernimento, aprender a entender aquilo, ver que é uma informação errada, porque tá passando os limites, né? Tayla, a gente vai falar sobre isso também, essa questão do garoto ser autista.
Gente, na hora daquela confusão, tinha muita gente que ficava perguntando, mas ele é autista? Mas ele não é autista? Como se isso importasse ao Fosse o caso. principal, não é? Repito, a pessoa não está perguntando por mal, tal. Agora, isso também... você conversou com o pai hoje de manhã, a Ana Paula Rosa está no local neste momento, está com os avós, e ela vai trazer mais informações daqui a pouquinho também. Mas o pai confirmou essa situação. E isso possivelmente deve ter ajudado, um termo ruim de se colocar, mas assim, na demora, né? Atribuir, na demora de se encontrar o menino, porque ele não fala. Não, né? né? tornou Mas que ele não foi tão difícil, né? longe. Então ele estava ali, mas... Se fosse talvez, né, uma criança podia correr, sair berrasse, andando e ficar cada vez mais distante. Quer dizer, acho que ele ficou quietinho naquele lugar. Porque ficou assustado, né? O que o pai informou, na verdade, é que ele tem um atraso na fala, porque ele tem, sim, autismo tem 3 no grau aninhos, leve, né? então tem atraso na fala, não consegue se comunicar e, claro, não consegue gritar, chorar, pedir por socorro. Quando foi encontrado, estava bem quietinho, bem amuado mesmo. E acho que isso, com certeza, atrapalhou um pouquinho o socorro, porque fica mais difícil de localizá-lo. Até mesmo as equipes que estavam no local procurando por ele, não o chamavam pelo nome, não gritavam, porque sabiam já dessa condição da criança, que a criança não responderia e poderia ficar mais assustada também, né? Então, de fato, atrapalhou esse socorro. Foi um agravante, com certeza. Com certeza deve ter sido agravante. Bruno, e como é que você vê essa questão das redes sociais? Eu com o Bruno ontem, né, a gente estava se falando, até você... A hora que a gente postou, né, Bruno, até você disse, gente, viralizou, tá um negócio assim, todo mundo compartilhando, o que foi positivo, mas teve alguns excessos ali, né, de pessoas que talvez não estavam muito bem informadas. Pois é, infelizmente. Eu acho que ninguém ali na maldade, né? Ninguém... todo mundo, e acho que mobilizou a cidade toda ontem, toda a região. Algumas pessoas de fora, até do estado de São Paulo, se mobilizaram na internet para poder ajudar a encontrar o menino, né? Qualquer informação, porque ninguém sabia para onde aonde ele estava. Ele poderia estar ali, como graças a Deus estava a 600 metros da sua casa, ou poderia ter sido sequestrado, sei lá o quê, ter ido para qualquer outro lugar. Então, essa mobilização foi positiva. É que, como a Raquel estava dizendo, tem muita gente hoje que tem acesso às novas tecnologias. Isso é um ponto muito positivo, só que tem que saber usar essas novas tecnologias. A gente fala de Facebook... onde qualquer um pode gerar informação e nem sempre essa informação é verdadeira, né? Tem jornalista, o jornalista tem toda uma formação, todo um preparo, toda uma responsabilidade na hora de gerar qualquer tipo de notícia que o cidadão comum que está lá com o celular na mão não tem. Né? Ele não é obrigado a saber isso, só que ele não é obrigado também a postar qualquer coisa. E aí um simples erro de pontuação, né? Encontraram um menino. Às vezes, eu tenho certeza que algumas pessoas que publicaram estavam perguntando, só que não pontuaram. E aí, quem lê aquilo sem pontuação, que bom, encontraram um menino. E aí vai passando para um, para outro, viraliza numa velocidade extraordinária e acaba gerando essas confusões, né, para o meio do caminho. Mas eu acho que não teve maldade nesse caso, todo mundo se uniu para ajudar e muita gente... até pedindo corrente de oração, pedindo orações para que o menino fosse encontrado e graças a Deus foi. Mas vamos ser ponderados nas redes sociais. Só rede social não é fonte de informação confiável. Exato, gente. Então a gente não pode esquecer que você tem que ter uma fonte de informação confiável. Né? Acorda, dá uma lida aí nos principais portais, né? Nas rádios, nos jornais da sua cidade, né? Hoje em dia está muito fácil dentro da rede social. Nesse momento a gente está na rede social. Exato, né? Nós então, estamos aí, ó. Na rede social você tem de tudo. Nas suas mãos, né? Você tem o que é verdadeiro e o que não é. Então... tem que confiar no que sempre fez direito, no que checa, né? Tô vendo aqui, vocês estão desde ontem atrás da família, não tomando cuidado para não falar nenhuma informação errada. Então, é assim que é o jornalismo sério. Demora, você tem que ouvir várias pessoas, várias fontes, até você ter um parecer que é o correto, né? Então, tudo que vem de uma hora para outra, assim... Hoje eu consegui abastecer meu carro. Né? Depois de... sem fila, porque essa era a minha condição. Aí, o frentista falou assim, viu? E é melhor encher o tanque. Eu já ia, obviamente, né? Mas é melhor encher o tanque, porque segunda vai começar outra greve. Então, quem é ele para falar isso para todo mundo na fila? Que segunda-feira começa outra greve. A gente vai falar
falar disso também, né? Aí vira um telefone sem fio, né? Um começa a falar Então, com o outro e a informação se De onde que ele propaga, tirou né? isso? Porque E alguém onde? contou... Onde veio isso? Às vezes foi até um motorista que tinha acabado de abastecer e Aí, contou pra ele resumo, isso. poderia até ter a gasolina pra todo mundo encheu, que nem precisava encher, e aí vira esse caos. Aí imagina né? se nesse momento a Raquel, pelo seu WhatsApp, já começa a compartilhar. Gente, Sim. vem abastecer porque Que vai vai ter acabar greve, a não gasolina sei o quê. na segunda-feira. Aí vira outro caos. Né? Você não controla a A informação, gente né, percebe Tayla? que as pessoas fazem isso não por maldade, muitas vezes, Mas mas é por pra falta querer de ser jornalista. informação mesmo. Com certeza. Acho que o WhatsApp hoje é uma cruz aí pro jornalismo carregar, né? Toda a informação as pessoas falam, não, mas tá no WhatsApp. E não é verdade sempre, né? Então, eu acho que ontem, por exemplo, nesse caso do menino, as pessoas acabaram compartilhando informações falsas, não por maldade, mas por não ter informação correta. Havia muitas pessoas ali, havia várias equipes diferentes, teve alarmes falsos, olha, acho que localizou. Então, isso ia sendo compartilhado e as pessoas passavam para frente a informação, não por maldade, por falta Mas olha de só, informação vocês mesmo, né? Diferente do caso amenizam dos bastante caminhoneiros. a história, né? Tudo bem, tem quem não tem informação para passar, mas tem também quem não busca e quem não quer saber a verdade e continua passando essa informação. E isso é que é complicado, né? Se você não sabe, fica quieto. Eu acho que diferente do caso dos caminhoneiros, por exemplo, quando a gente viu vários boatos aí, gente falando de intervenção militar, enfim, são muitas informações falsas que circularam. Quem plantou essas informações plantou com uma intenção má, né? Plantou para tentar distorcer os fatos. Acho que ontem a intenção de quem propagou não foi má, mas foi falta de informação e, claro, sempre tem que checar antes, né? A repórter Ana Paula Rosa está no local, na casa da família. Na verdade, ela está com o avô. Ela já vai trazer mais informações de todo esse drama pelo qual a família passou. Mas temos muitas mensagens que estamos recebendo no nosso Facebook. Olha só, a Marisa está dizendo: louvado seja Deus que encontrou o Vinícius. Eu sei que os anjos guiaram esse garotinho na escuridão. Então, está agradecendo. Aqui a Maíbe Luzin, ela coloca algumas carinhas aqui, um amém, dizendo que realmente foi emocionante essa história, embora muito triste, mas com um final feliz. A Marisa Zucchini: gente, não vamos criticar os pais, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Vamos ver pelo outro lado o sofrimento desta família, mas graças a Deus o menino foi encontrado, que é o mais importante. Isso também, né? Eu não sei, eu não consegui ver nas redes sociais pessoas criticando os pais, mas aconteceu, mas né? fora dela, Fora o dedo dela, estava apontado, com né? certeza. Muita Eu gente. não vi e ainda bem que eu não vi. Porque eu também... Só faltava essa, né? É difícil, você não tem como julgar o que aconteceu. Criança realmente é muito espoleta, né? Desaparece ali, embora a gente sabe, né, que os pais têm que ficar em cima. Eu não tenho filhos, aqui ninguém desta mesa tem filhos, mas a gente sabe que... Gente... É segundos, né? Segundos, segundos de distração pode ser Criança fatal, consegue né? fazer coisas inimagináveis em 2 segundos. Esses casos aí de crianças que caem na piscina, né? A gente sempre fala sobre isso. Me lembrou muito esse caso de ontem, essa comoção de toda a cidade, de um filme que foi baseado num caso real nos Estados Unidos na década de 80, que era o Resgate de Jéssica. Verdade. Uma É verdade. Uma menininha de 1 ano e pouco, 1 ano e meio, que caiu num cano, né? Era um poço, mas é uma tubulação Foi mesmo, no Bruno, bem quintal da lembrado. casa dela, e ficou por 2 ou 3 dias até o resgate conseguir pegar a menininha, mas foi um drama Primeiro pra achar, né? Onde que ela estava, muito né? grande. Tomou também, na época, né? Todo o país se mobilizou, se movimentou, o mundo inteiro transmitiu, e esse caso da garotinha Jéssica virou um filme, inclusive. E me lembrou muito isso, porque é do ser humano, né? Essa comoção, e ainda mais com uma criança ontem, num feriado. Então, as pessoas ficam mais nas redes sociais. Isso dá um alívio, tomou uma né? proporção Que muito bom grande. que ainda somos seres humanos, É né? que E a gente se une que a gente numa sente. situação, né? Que é de sofrimento em comum. Porque quem não estava ontem com o coração apertado, né? É uma coisa que choca realmente muito. Muito bem, a gente já tem condições de entrar com a Ana Paula? Ainda não? Ela está, então, na zona rural, próximo ao pesqueiro do Pecos, que é um pesqueiro muito conhecido aqui, mas não ocorreu dentro do pesqueiro. Eles estavam num sítio da família quando este incidente aconteceu. Muitas pessoas também participando aqui, falando que choraram, se colocaram no lugar dos pais. Então, realmente É o que eu tô foi... dizendo, né? A dor de um é de todos Não é? numa hora dessa. Que bom. E a gente é sempre assim, né? Você tá olhando a situação do outro e você fala: mas se fosse meu filho, se fosse meu sobrinho, você chama a situação para si, para se colocar no lugar, né, Raquel? Bom, agora 1h22.
A gente vai ao intervalo comercial e na volta, então, a repórter Ana Paula Rosa traz mais informações junto da família sobre o caso do garotinho Vinícius, que desapareceu por algumas horas, mas foi encontrado num trabalho belo feito pelas forças de segurança e também pela população. Agora 1h22. Muito mais que rádio. Educadora. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444 1001. Nesse Dia dos Namorados, presenteie em dobro quem você ama na Ótica Unimed. Compre um óculos de sol na Ótica Unimed e ganhe 50% de desconto na compra do segundo. É isso mesmo. Compre um óculos de sol e ganhe 50% de desconto na compra do segundo óculos. O desconto será oferecido no óculos de menor valor. Encontre as melhores marcas em até 10 vezes sem juros. Ótica Unimed, Rua Santa Cruz, número 690. Telefone 3404-4833. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Educadora. O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Dr. Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Numa receita que você prepara, uma atividade física que você faz, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa matemática todo dia e participe da OBMAP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da primeira fase será dia 5 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Alunos, participem! Mais informações em obmap.org.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Educadora. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Educadora. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Você poderia me dar um minuto da sua atenção? Claro! Mas antes, eu quero te passar as ofertas sensacionais do Savenhago. Sério? É, uma melhor que a outra. Molho de tomate Stella Douro tradicional, sachê 340 gramas, 89 centavos. Guaraná Antártica 2 litros, 5,49. Caixa de bombons favoritos Lacta, 289,2 gramas, 7,99. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Pergunta mais ofertas. Savenhago, quem gosta, compartilha. Compre também pelo site. Muito mais que rádio. Educadora.
Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos 6 anos. Se cada morador de Limeira ficasse 1 minuto a menos no banho, seria possível economizar uma piscina olímpica por dia. Você ouviu? Só 1 minuto a menos. Em um ano, esse volume chegaria a 1 bilhão de litros de água economizados, ou o suficiente para abastecer Limeira inteira por um mês. Sim, 1 minuto a menos no banho é o mesmo que água para Limeira inteira por um mês. Não vacile. Tome banhos mais rápidos, reaproveite, economize. Aquele 1 minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. 1h28. Voltamos ao Educadora Meio-Dia. O assunto ainda é o caso do garotinho Vinícius, que desapareceu ontem na zona rural de Limeira, mas foi encontrado horas depois. Uma mobilização muito grande das forças de segurança, forças policiais e também da população. Olha a mensagem do Roberto, Raquel, Bruno, Tayla. Boa tarde, amigos. Quando eu recebi a foto do menino pelo Zap, me certifiquei primeiro com a pessoa que me enviou, sabendo das fontes, e aí só depois eu compartilhei aos meus contatos. Quando se tem uma grave notícia, me certifico com a imprensa oficial. Como a Raquel falou, né? Como é a Rádio Educadora, enfim, os jornais que existem, que não passariam informações mentirosas, que não são fake. 1h29. Vamos agora à zona rural de Limeira, onde está a repórter Ana Paula Rosa, junto de familiares do garotinho Vinícius, e vai trazer as informações sobre o drama que essa família passou na noite de ontem. Boa tarde, Ana Paula. Oi, Nani. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Educadora Meio-Dia. Nós estamos agora no sítio Santo Antônio, fica aqui no bairro Graminha. E é um local bem emo, viu, Nani? E que explica muito bem o drama, como você bem definiu, que a família do pequeno Vinícius, de 3 anos, sofreu ontem. Ontem era feriado por volta das 5h30 da tarde, segundo o avô do garoto que vai conversar com a gente agora, o Américo Giusti, e o menino estava ajudando o pai a colocar lixo na caminhonete, que eles costumam depositar num local aqui perto. Então o menino acabou desaparecendo e a família ficou desesperada. E o que impressionou mesmo foi a mobilização nas redes sociais. Então vou conversar com o seu Américo Giusti, avô do Vinícius, de 3 anos, que vai contar o que exatamente passou ontem, o drama que passou ontem aqui na zona rural. Boa tarde. Boa tarde. De fato, foi um grande drama. O que aconteceu? Então, é como você já colocou. Ele ia sair com o pai dele para levar o lixo, numa lixeira que a gente tem na Limeira Piracicaba. E, de repente, o menino, em coisa de segundos, desapareceu. Começamos a procurar normais aqui da nossa residência e não conseguimos encontrar. E aí que a coisa foi piorando, onde foi pedido ajuda pelas redes sociais. E o senhor me relatava que ele é um menino muito inteligente, inclusive ele costumava também caminhar sozinho aqui pelas ruas. E abaixo aqui do sítio do senhor tem também a casa da sua irmã, e ele costumava ir sozinho, por isso que demorou um pouquinho para que todo mundo percebesse o que de fato estava acontecendo. Exatamente. Aí é que foi procurar na casa da minha irmã, entrar em contato, ela não tinha ido lá, e começou a procurar por aqui mesmo, no lugarzinho normal que ele costuma brincar aqui. E não foi encontrado. E quando que a situação chegou ao ponto de vocês pedirem ajuda para a polícia? Depois da polícia, foi mais ou menos depois de 1 hora. 1 hora mais ou menos, aí já viu que a coisa estava num tamanho meio insuportável, foi pedido ajuda à polícia. E quem teve a iniciativa de colocar a foto do garoto, também as informações nas redes sociais, que foi o que ajudou tanto a família? Olha, é tanta gente, tantos amigos que a gente tem, que eu não sei te falar quem foi o primeiro a colocar. Foi uma chuva de fotos e anunciando o que tinha acontecido. E o garotinho, ele tinha então esse hábito de andar pelo local, e muita gente também falou, seu Américo, que ele tinha também dificuldades na fala. Alguns falaram até em autismo. Isso confere? Não confere. Ele está começando a falar agora, mas o autismo é descartado. É até um pecado. Eu percebo que o senhor está muito emocionado, inclusive, de falar dessa situação. Afinal, foi um drama muito grande que a família
acabou passando ontem, viu, Nani? Inclusive, o seu Américo está muito emocionado aqui. E conta um pouquinho, então, como é o seu neto, né? Porque o senhor disse que ele é bem brincalhão, ele estava correndo por todo o sítio. Ele é um menino, assim, muito ativo, né? Ele foi encontrado perto de um rio aqui da zona rural e bem amuado, né? Conta como que foi quando o senhor viu o seu neto pela primeira vez, depois de tanto tempo desaparecido. Bom, então, sobre o que ele gosta de fazer a brincadeira dele é em cima de máquinas, trator, caminhões, caminhonete e ferramenta. E sobre a saída dele, ele se perdeu de verdade e não conseguiu mais achar o caminho de volta. Porque é a primeira vez que ele saiu para esse lugar. Nem com ninguém da gente que ele saiu. E ele se pegou sozinho nessa situação. Não teve como voltar. E cada vez que ele ia tentando, eu não sei se ele foi se engraçando com o lugar que estava passando, ele foi descendo, foi indo, andou 1 quilômetro e pouco para chegar no rio. E este rio, ele é bem complicado de se chegar, até de carro, né? O senhor consegue imaginar qual foram os percalços que o seu neto acabou sofrendo? Porque ele foi encontrado com arranhões, ele estava bem abatido também? Não, ele estava até bem, ele estava sujo. Ele passou no meio de mato queimado, mato na altura dele, com muita poeira por causa da seca. Então ele estava sujo, só isso. Mas não estava machucado, estava bem. Ficou 8 horas desaparecido. E foi encontrado, ele era 20 para as 2 da manhã. Então ele estava lá no meio de um capim muito grande, que eu não cheguei no lugar. Mas segundo as pessoas, bombeiros e as pessoas dos cães farejadores que vieram, as equipes, ele estava a 2, 3 metros para cair numa barranca no rio. O rio é pequeno, mas é um rio. E o psicológico do Vinícius? Ele estava abatido porque era um menino muito ativo, né? O senhor me falava. Ele estava com frio. E quando ele chegou, foi socorrido, ele não sabia o que estava acontecendo. Com 3 anos ele não tem noção do que estava acontecendo, né? Não pode ter noção do que estava acontecendo. E foi mais ou menos por aí. E a mobilização, acho que é a parte mais importante, né? Cerca de 800 pessoas, o senhor me falava, acabaram chegando aqui no sítio, pessoas que nem conheciam a família. O que é isso para o senhor? Olha, o senhor está muito emocionado, né, seu Américo? Porque é uma situação que provavelmente o senhor imaginou que não fosse passar, né? 800 pessoas buscando o seu neto, todo mundo engajado, redes sociais. Só na Educadora, mais de 1 milhão de alcance da publicação, do desaparecimento mesmo do seu neto. Eu estou indo para 68 anos, nascido e criado nesse lugar. Jamais passou pela minha cabeça que um dia eu ia ver uma situação igual a de ontem nesse lugar aqui. Nunca pensei isso na vida. Já passei por muitas, mas igual essa nunca. E espero que seja a última também. E foram vários grupos de busca, né? Cada um com bombeiro, com pessoas engajadas. Como que foi para o senhor participar de um desses grupos? Porque o senhor estava ali, muitas pessoas não conheciam o seu neto, mas o senhor estava lá com o coração também, né? Afinal, é o seu neto, uma pessoa da família, uma pessoa tão importante. Bom, sobre salvamento, veio a equipe de Rio Claro, Piracicaba, que a gente tem uma autoridade importante em Piracicaba. Veio o Canil de Mojimirim, veio outro cão de Itupeva, que foi o ponto-chave para se descobrir o Vinícius, senão não ia ter condições. Pelo horário, pela canseira do pessoal, e mais ou menos 800 e alguma... Eu calculo, 800 pessoas para mais que estavam... Pessoas que eu nunca pensei em ver na vida, não sabia que era amigo da gente. E a mãe dele, né? Como que tá nesse momento? Nesse momento está bem, foi medicada, inclusive teve 4 médicos aqui, que não sei de onde que apareceu, veio 4 médicos aqui socorrer a gente. Felizmente o socorro foi até meio pequeno. E ontem, como que ela estava? Ontem ela estava a zero, né? Estava caída, porque quem que suporta uma situação dessa, né? É o único filho do casal? É o único filho. E ele nunca tinha desaparecido? Não, nunca desapareceu. A fugidinha dele é de 2 minutos. Onde ele está? Está lá.
Onde ele está? Está no outro lugar. Ele passou ali agora. Porque o lugar aqui é as 3 casas que a residência nossa aqui. É um espaço que parece muito grande, mas não é tão grande. E ele foi criado nesse espacinho aqui, né? Aprendeu a andar nesse espacinho, é o que ele conhece. E agora, muita gente quer ver o garoto? Olha, ainda não, porque as fotos dele já tá colocada aí para todo mundo ver, né? Tanto ontem para reconhecer, como depois de encontrado. E o senhor mesmo me disse que não conseguiu vê-lo ainda hoje, né? Só ontem, quando ele foi encontrado, que ele estava todo sujo, só que hoje ele ainda está dormindo, se recuperando do trauma de ontem. Exatamente. Ele ontem, que é de praxe. Achou, encontrou, vai para o hospital, faz uma avaliação e acabou saindo do hospital hoje às 9 horas, quase 9 horas da manhã. Mas está tudo ótimo, está tudo bem com ele, com o pai, com a mãe, tudo bem. E como que o senhor recebeu então a notícia que ele foi encontrado? O senhor estava numa busca num local distante do rio, que é um local muito ermo, né? Vamos voltar a falar dessa informação, um local difícil acesso. Como que foi assim receber a notícia? Ele foi encontrado? É a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Foi a outra filha que passou isso aí pra gente. E voltamos correndo, mas correndo. Nós chegamos aqui, tava 1 milhão de pessoas na frente da casa querendo ver o menino. O que é aquele rio? É um rio perigoso, o local é muito perigoso. O lugar, ele é estranho. Não é que é um rio, o rio em si não é tão perigoso, ele é raso. Mas é um rio que escorre esgoto. É o tratamento de esgoto da Graminha. Ele é um rio pequeno. Mas é capim, mato, barranco, espinho, bicho. E você pensa bem, uma criança 20 para as 2 da manhã está num ambiente desse. E sendo que é uma noite mais ou menos fria. Ele só com uma camisetinha e uma calcinha comprida. Desidratado? Começando a desidratar já. Já estava com sinais de desidratação. E qual que é a mensagem, então, que o senhor dá às pessoas que compartilharam, às pessoas que vieram até aqui também ajudar na busca do seu neto? Qual que é a mensagem que o senhor deixa? Olha, é obrigado. Eu não tenho outra palavra. Obrigado. Que Deus proteja essas pessoas. Nani, eu continuo aqui com o seu Américo Giusti, o avô do Vinícius, de 3 anos. Vocês têm alguma pergunta aí do estúdio? Oi, Ana. Realmente só nossas condolências mesmo. A gente não tem nem o que falar. Quando o seu Américo fechava a garganta, nós aqui do estúdio também, né, Raquel? Se colocando no lugar dessa família. Só desejar boa sorte agora daqui pra frente. A consciência dele de estar conversando com a população, né? Que é, de uma certa forma, né? Um agradecimento, né? E Raquel, e a gente entende a família até querer se preservar assim, mas fala para o seu Américo que tem muita gente mandando mensagem agora, nós estamos ao vivo. E muita gente quer saber do Vinícius, torcendo por ele. Por esse final feliz, Por esse né? final feliz, né? E muita gente... As perguntas que estão chegando aqui, viu, Ana? É em relação ao garotinho. Como é que ele tá? Se ele tá brincando, se ele tá assustado. Porque realmente a população quer ver o bem dessa família agora, né, Bruno? Exatamente. Tem muitas perguntas chegando. Cadê o Vinícius? Eu quero ver o Vinícius, quero foto do Vinícius, quero ver como é que ele tá. Mas todos numa corrente muito positiva, né? Já desde o início das buscas até o momento, acho que um final feliz, né? Isso que todo mundo esperava e graças a Deus nós chegamos a esse ponto. Ana, fala para o seu Américo se sentir abraçado, né, por todos nós aqui do estúdio. A gente faz até um agradecimento à família, porque a gente sabe que é um momento difícil, ainda delicado, estão se recuperando desse susto, se recuperando dessa madrugada difícil, mas um agradecimento pelas informações que foram prestadas, não só a nós, mas a toda a população mesmo que se comoveu, que parou para tentar ajudar a família e que quer agora informações sobre o Vinícius. Ana Paula? Bom, então, seu Américo... O pessoal do estúdio do Educadora Meio-Dia, o Bruno, a Nani, a Tayla, também a Raquel Vieira, que está hoje com a gente, está mandando suas condolências, um abraço da Rádio Educadora e falando que muita gente está mandando mensagem, viu, seu Américo, perguntando do estado do Vinícius, se já tem foto, se ele já está brincando, ele está dormindo, né? Ele está dormindo ainda, recuperando, mas está muito bem, graças a Deus. Passou por tudo isso, mas está muito bem, porque ele é forte. Seu Américo, muito obrigada pela entrevista e também pela atenção. Eu que agradeço.
Muito bem, então essas são as informações aqui, direto do sítio Santo Antônio, de ontem, esse drama vivido pela família aqui do seu Antônio, do seu Américo, também de todo mundo, de toda a família, toda essa mobilização nas redes sociais também, viu, Nani? Então essas são as informações, ele está bem, ele está dormindo, a família também está medicado, e essas são, então, a gente vai fazer um vídeo aqui também, mostrando como que foi, assim, os últimos momentos dele andando aqui, depois como ele chegou no Rio também. A gente vai mostrar todo o trajeto, explicando qual foi o drama também da família, conversando aqui com o avô dele. Então tudo isso será registrado em nossas redes sociais. Ana Paula Rosa, para Educadora Meio-Dia. Muito obrigada, Ana Paula Rosa, toda a família do Vinícius, do seu Américo, né? A nossa solidariedade, né? Sintam-se abraçados por nós, pelos ouvintes da Rádio Educadora, por toda a população. Muitas mensagens aqui, e a Ana Paula vai continuar no local. E você que se quiser acompanhar depois nas nossas redes sociais, a edição completa, né? A matéria completa que a Ana Paula Rosa vai fazer com a família. Mas o garoto tá bem, é isso que vale, né? Dormindo, que bom. Dormindo. Graças a Deus. E reforçar só mais uma vez, né, os agradecimentos a todo mundo que se envolveu nessas buscas, né? Centenas de limeirenses, até pessoas de outras cidades, motoqueiros, os motociclistas que foram ajudar a polícia nas buscas. E, enfim, todo mundo que participou voluntariamente desse resgate, né, das buscas pelo garoto Vinícius, estão de parabéns, né? Ontem Limeira deu uma aula de civismo, de união, de solidariedade, no meio de no meio do caos, né? No final do caos que passou o nosso país, mas um momento de união para o bem, e graças a Deus um final feliz. Muito bem, 1h44 e falando do caos que passou o país, esse é o assunto da nossa pauta após o Limeira em 1 minuto. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública afirma que não há mais pontos de concentração de caminhoneiros em rodovias federais. As informações são da Polícia Rodoviária Federal, que monitora a situação das estradas no país e os pontos de bloqueio e manifestações de caminhoneiros. Segundo a corporação, não há mais aglomeração de pessoas ou veículos perto de rodovias federais ou qualquer anormalidade no fluxo de veículos. Não há, contudo, acompanhamento de possíveis protestos em estradas estaduais. No último balanço da situação das rodovias federais, ainda existiam 9 pontos de concentração, sendo 6 em Santa Catarina, 2 no Rio Grande do Sul e 1 no Ceará. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora. Muito mais que rádio. Nesse Dia dos Namorados, presenteie em dobro quem você ama na Ótica Unimed. Compre um óculos de sol na Ótica Unimed e ganhe 50% de desconto na compra do segundo. É isso mesmo. Compre um óculos de sol e ganhe 50% de desconto na compra do segundo óculos. O desconto será oferecido no óculos de menor valor. Encontre as melhores marcas em até 10 vezes sem juros. Ótica Unimed, Rua Santa Cruz, número 690. Telefone 3401
344833. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos 6 anos. Se cada morador de Limeira ficasse 1 minuto a menos no banho, seria possível economizar uma piscina olímpica por dia. Você ouviu? Só 1 minuto a menos. Em um ano, esse volume chegaria a 1 bilhão de litros de água economizados, ou o suficiente para abastecer Limeira inteira por um mês. Sim, 1 minuto a menos no banho é o mesmo que água para Limeira inteira por um mês. Não vacile. Tome banhos mais rápidos, reaproveite, economize. Aquele 1 minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. Educadora. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora. 0800 177 227. Você poderia me dar um minuto da sua atenção? Claro! Mas antes, eu quero te passar as ofertas sensacionais do Savenhago. Sério? É, uma melhor que a outra. Detergente em pó Tixan, 2 quilos, 11,28. Nesta embalagem, o quilo sai por 5,64. Maionese Hellmann's, 700 gramas, 6,98. Limpador multiuso Mr. Músculo, 500 ml, 2,48. Cerveja Boêmia, lata, 350 ml, 2,29. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Pergunta mais ofertas. Savenhago, quem gosta compartilha. Compre também pelo site. Educadora. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444 1001. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Muito mais que rádio. Educadora. Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos 6 anos. Se cada morador de Limeira ficasse 1 minuto a menos no banho, seria possível economizar uma piscina olímpica por dia. Você ouviu? Só 1 minuto a menos. Em um ano, esse volume chegaria a 1 bilhão de litros de água economizados, ou o suficiente para abastecer Limeira inteira por um mês. Sim, 1 minuto a menos no banho é o mesmo que água para Limeira inteira por um mês. Não vacile. Tome banhos mais rápidos, reaproveite, economize. Aquele 1 minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 1h51 e agora o assunto é greve dos caminhoneiros. Mobilizações que ocorrem pelo país ainda ocorrem? Bom, a novidade é que o presidente da Petrobras, Pedro Parente, pediu demissão. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, pediu demissão do cargo nesta sexta-feira. Em carta enviada ao presidente Michel Temer, Parente disse que a sua saída é irrevogável e que sua permanência na presidência da Petrobras deixou de ser positiva, olha só, aspas, e de contribuir com a construção de alternativas que o governo tem pela frente. Bom, Pedro Parente caiu porque não aguentou a pressão, né? Não aguentou a pressão devido aos fatos registrados pelo país. Raquel Vieira, o que você achou
de toda essa mobilização. Agora a situação já está normal, daqui a pouco a gente já vai trazer mais informações no final do meio-dia sobre linhas de ônibus e a funcionalidade da cidade aí nos próximos dias, mas a cidade já está voltando normal, as pessoas conseguiram abastecer e é isso, né? Agora vamos ver como é que essa conta vai ser paga, né? Nós, no supermercado, a gente ainda não sabe. Tá preparada já certo. para dividir um pouquinho do seu salário com essa conta dos caminhoneiros? Pois é. Porque Como a minha isso. opinião, como eu falei aqui a semana toda, achei que a greve começou muito bem. A mobilização no seu início foi muito boa. Depois que politizou. Mas acabou. então, uma coisa não inviabiliza a outra, né? Quer dizer, a gente precisa aprender que, por exemplo, a greve deles não é uma greve nossa. Eu acho que a gente tem que aprender a se mobilizar, talvez por categorias também, porque quando uma categoria consegue, para eles está ótimo, eles conseguiram, só que vai conseguir à custa da outra categoria, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender também a exercer os nossos direitos. Mas nessa história toda, falta muito foco, né? Você vê, os caminhoneiros tiveram foco. Eles tiveram foco, eles fecharam as rodovias, eles sabiam o que eles queriam, quanto era para baixar e baixou. A questão é, a gente não pode comemorar, porque a população vai pagar essa conta. Mas também, na contrapartida, a gente estava fazendo o quê? A gente estava na rede social, vendo se a gente metia a boca ou não nos caminhoneiros. A gente não estava também se mobilizando, se articulando por alguma coisa, né? Aí a gente escuta um monte de absurdo. Ah, é porque as galinhas estão morrendo. Amor, elas não estavam indo passear na rodovia, elas iam morrer já, entendeu? Então, não era esse o foco, né? Então, acho que elas iam pro abate, né? Nesses momentos, a gente perde muito foco, quer dizer, a gente se desespera. O que a gente fez? A gente foi lá pro posto querer pagar R$6 a gasolina, a gente não pensou em andar a pé. Então, né, a gente também tem essa questão. E não adianta falar, eu não tenho força. Você tem sim, espera acalmar, anda um pouco a pé, tenta pegar um ônibus, né? Então, a gente tem as nossas forças também para tentar, né, entrar nesse movimento de alguma forma. E essa história de voltar à ditadura? Nossa, os malucos aí falando. Sabe, eu vou falar uma coisa que é até feio, mas assim, entra no Google, que seja, gente, vê o que foi a ditadura militar. Sabe? Digita pau de arara, digita dói-code, digita alguma coisa, né? Quem que eles acham que são os salvadores militares que estão vindo? O que é a brincadeira de um golpe, né? A gente não retrocede. Porra, foi difícil, né? Eu não sei vocês, mas não parece, mas eu fui, né, pedir a volta da democracia, direta já, fui pra rua. Foi um processo penoso, 21 anos a gente querendo aquilo. E agora você quer voltar para aquilo? A gente percebe que as pessoas que pedem a intervenção militar são pessoas que não viveram nada desse período. Você tem não sim tem que modificar, né? Tem sim que modificar a democracia. Não está funcionando. Ela tem que ser reajustada, melhorada. Isso é uma coisa. Não querer retroceder, né? Você tem que ir embora. Um poder democrático é democrático. Não mexe em democracia, né? Mas Bruno, você acha que agora a cidade deve se normalizar, o país deve voltar a andar a partir da semana que vem, né? Eu acho que sim, já está se normalizando, a despeito da conta que vai ficar cara, a gente vai pagar. Né? Normalizando com gasolina R$5, limão 10, né? Arroz. Quilo do tomate a 150. Esse vai ser o normal. Causou um grande prejuízo para o país e para todos os brasileiros. Muitas empresas vão pagar essa conta também. No caso do governo, esse repasse vai ser por meio de imposto. Então, 28 setores da economia já tiveram a folha de pagamentos onerados. Então, aumentou o imposto já para várias categorias. Já aumentou o preço da própria gasolina para compensar o diesel. Então, tem essas compensações, né? Vai custar muito. Estimam aí mais de 100 bilhões de prejuízos entre... Até a indústria parou, né, Entre Bruno? governo e entre iniciativa privada. Teve indústria que ficou parada uma semana. Isso desencadeia toda uma cadeia de produção, né? Isso tira completamente do equilíbrio. Bruno, a Electrolux, se me permite, eu estou em São Carlos, morando lá, a Electrolux vai entrar segunda-feira em férias coletivas de 30 dias. Esse é o tempo que eles vão levar para esse rombo no estoque de fabricação. Então, a gente ainda vai ver isso aqui lá na frente. Exatamente. Né? E no caso do Pedro Parente, eu acho que ele é a pessoa certa, talvez para a missão certa, mas no tempo errado. Né? Eu acho que a gente tem que voltar lá atrás e fazer uma escolha. E é isso que... Eu acho que esse vai ser um dos principais pontos dos candidatos a presidente da República. Qual é a escolha que a gente vai fazer com a Petrobras? A gente vai proteger o petróleo, né? O Brasil produz petróleo e produz etanol suficiente para o mercado interno. Por que o nosso, tanto o álcool quanto a gasolina são os mais caros do mundo? Bom, primeiro porque... foi escolhido, foi uma decisão estratégica de governos, isso não foi do PT nem do PSDB, isso lá de trás.
é que a gente vai seguir o mercado internacional. A gente vai vender petróleo para quem pagar mais. Simples assim. Foi feita essa decisão estratégica. Isso influencia muito no preço final do combustível. A questão do monopólio da Petrobras no refino, eu acho que influencia em grande parte também. Não sei dizer o quanto, mas não é a principal influência. A gente tem que quebrar esse monopólio, tem que abrir para outras empresas, mas sem financiamento do governo. Não sei como é que é possível, acho que é meio impossível. Alguém tem que saber lá, né, ô Bruno? Nenhum lugar do mundo não se faz com intervenção do Estado investimento desse porte. Agora, tem que abrir para outras empresas refinarem petróleo e também distribuir. Talvez com um pouco mais de concorrência o preço baixe. Mas o país tem que passar fundamentalmente por uma reforma tributária. Não dá. Mais da metade da gasolina é imposto. Sim. Isso não sustenta, é impossível para o trabalhador que tem uma moto, que vai comprar gasolina para trabalhar, até o empresário que tem uma frota de caminhões. Mas hoje também muito do preço da gasolina é rombo, né, gente? Essa conta da Petrobras, esse rombo, enfim... Vem desde esse desvio, ele uma hora ia ter que pagar, né? E são milhões e milhões que foram desviados, que a gente está acompanhando aí, com a história do Petrolão e tal. Então, quem vai pagar a conta? E a gente ainda ouve comentários do tipo, olha, na gestão Dilma não havia tanto reajuste do combustível. Então, essa consequência que a gente sente hoje. Porque se houvesse, a gente não estaria passando por isso agora. Não tinha, porque o governo pagava. Com o dinheiro do Tesouro, pagava uma parte. Era um subsídio, né? Era um subsídio. Exatamente como no ônibus. Agora, que no começo todo mundo é bonzinho. E no fim é a mesma coisa, porque pagar subsídio tá tirando dinheiro dos cofres. Eu acho que no começo todo mundo é bonzinho, né? Que a gente tem que discutir de forma séria, de forma transparente e responsável. Primeiro que isso não se resolve do dia para a noite. O Pedro Parente foi fazer o trabalho dele. Um excelente quadro, até um quadro dos mais preparados do mundo para a gestão de crise. Ele foi para tentar fazer o trabalho no meio de uma crise. Ele seguiu uma diretriz estratégica do governo da Petrobras de muito tempo. Agora, se não está dando certo, é hora, e essa hora vai passar por essa eleição para discutir qual que é o próximo modelo. A gente vai proteger o petróleo ou a gente vai voltar com subsídio. Eu acho que uma dessas duas alternativas. Só que tem a principal, que é acabar com essa carga tributária absurda, que não tem condições de você, a cada litro de gasolina, 60% é imposto. Isso não tem jeito. E a questão de diminuir a interferência do Estado na gestão da Petrobras, diminuir o tamanho da máquina, os cargos comissionados, as diretorias que são nomeadas por político, e aí cai no que a Raquel falou. Você resolve como uma crise? Enxugando o governo, só que eles não mexem, né? Eles não enxugam. Não enxugam. É intocável. Então, a máquina é intocável. Tem que reduzir a máquina, tem que reduzir a interferência estatal na operação, tem que fazer essa quebra do monopólio do refino, tem que fazer a proteção e por controle de preço do petróleo no Brasil e a reforma tributária. São esses os pontos principais, na minha humilde opinião. Isso não é fácil. Eu acho que você está correto. E você sabe disso e o presidente não sabe. O presidente da Câmara não sabe. Não sabe. O presidente da Petrobras não sabe. Né? Então, em que momento que não anda? Que não se age, né? Que não se age. Né? Agora, assim, nessa questão de foco, você numerou aí 3 ou 4 coisas, né? O que a gente precisa? A gente precisa que a máquina se enxugue, né? Nesse momento. Não tem outra saída, né? Conta, Não tinha outra saída. O Pedro Parente, ele seguiu, falou, a gente não vai pagar mais o subsídio, não vai usar dinheiro do Tesouro para segurar o preço do petróleo e a gente vai seguir o preço internacional. Eu só divirjo um pouco nessa questão. Eu acho que tem que pensar um pouco melhor, tem que fazer conta e não é uma conta de padaria que vai resolver, é um modelo complicado. E não enganar a gente, né? Porque tá alto por causa do dólar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Também tá alto. O preço teve impacto do dólar, mas teve impacto também, por exemplo, o que a corrupção causou para a Petrobras? Além do prejuízo material, o prejuízo na imagem. Então ficou mais caro para a Petrobras tomar dinheiro. Ninguém empresta, mas a Petrobras tem risco. Aumentou o risco, aumentou o custo do dinheiro. Então, entre outras coisas, o Pedro Parente foi tentar colocar a casa em ordem. E não dá, né? A gente, nessa sociedade que a gente vive hoje, sociedade líquida, né? Como diz o Bauman, de todo mundo querendo tudo para ontem. Não dá, você não resolve. O tamanho do problema que um governo tem, que a Petrobras tem, o Pedro Parente não é feiticeiro, não é mágico, ele é um executivo. E executivo precisa de tempo para poder resolver os seus problemas, né? Muito bem. Mas foi aí o bode expiatório da crise. Um debate muito bom, apenas que não temos mais tempo.
Mas, Raquel, você virá de novo, venha mais a Limeira, participe mais do programa e já agradecendo a sua participação hoje. Eu quero sempre, adorei. Muito obrigada por terem me convidado e toda vez que vocês me convidarem eu estarei aqui de volta. Parabéns pelo programa, formato muito legal. Não estou falando aqui de balela, não. Eu acompanho em São Carlos, né? Porque é um horário sempre que eu tô, ligada, que eu tô de fone, assistindo, ouvindo falar da minha cidade e isso é muito legal, né? Essa agilidade, que nem hoje, né? Vocês conversaram com o tenente, né? Com o a avô. Família. É esse o papel do rádio que vocês fazem com louvor. Muito obrigada, Raquel. Tayla, bom fim de semana. Bom fim de semana, Nani. Só uma informação, posso dar rapidinho? Uma informação que faltou? Me desculpe, sobre os ônibus, né? No domingo não haveria transporte coletivo e a Prefeitura informou hoje que 70% da frota vai circular na segunda e no domingo 50%. Então, houve uma mudança aí de informação. Hoje e amanhã também 50%. No domingo metade novamente e na segunda, então, 70%. Tudo caminha pela normalização, que seja um mês de junho abençoado, de muita paz. E junho vai acabar super rápido, porque tem Copa, 2 dias acabou. É verdade, daqui a pouco tá todo mundo comemorando. Já julho, né? Mas vamos pegar levinho nesse junho, né, gente? Vamos, né, desestressar um pouquinho. Junho não vai acontecer nada, Nani, vai todo mundo estar na frente da televisão. Fazer o churrasco e acompanhando a Copa. Bruno? Até amanhã. Você está de volta amanhã agradecer cedo. A Raquel, deixar o convite aqui já para ela ficar fixa aqui, com certeza, né? Pelo menos certeza. Um dia por semana. Eu super top. Ela me tá ajeito. sempre aí. Eu me ajeito. Raquel é bocuda, viu, gente? Ela fala o que pensa. Demorou, né? Viu? Ela fala o que pensa. Não, então... aliás, você já estourou 3 minutos. E vem aí o programa do Edmundo Silva, monstro do rádio. A programação segue na Rádio Educadora. Tchau, gente!